Boa noite. Boa noite. Eleições, Aécio e Marina atacam o uso dos Correios na campanha de Dilma. A presidente rebate e diz que isso é um absurdo. Assalto e tiroteio no Ibirapuera terminam com um bandido morto e um policial ferido. Serviço Disque 100 de São Paulo tem o maior número de registro de casos de homofobia do país. Incêndio em favela na zona leste da capital destrói dezenas de barracos e mata uma pessoa. E no Dia Mundial do Idoso, um grande baile ao ar livre em plena Avenida Paulista. Assalto perto do obelisco no Parque do Ibirapuera termina com a morte de um bandido e um policial ferido. Tudo começou por volta de 11h30 da manhã, numa tentativa de roubo a uma padaria na região dos Jardins. O criminoso viu de dentro do estabelecimento uma viatura da rota passando, se assustou e fugiu. Só que a atitude suspeita despertou a atenção dos policiais que iniciaram uma perseguição que terminou aqui, na Avenida Pedro Álvares Cabral, no Ibirapuera. Houve uma troca de tiros, um policial foi atingido no braço e levado para o Hospital das Clínicas e o criminoso morreu no local. Dalmir Rogério de Souza, de 41 anos, foi identificado e tem passagem pela polícia por porte ilegal de armas, tráfico e roubo. Ele carregava um revólver calibre 38 e também bastante dinheiro na mochila. Além dessa vítima da tentativa de roubo da padaria que já esteve no local, reconheceu o indivíduo como sendo o autor da tentativa de roubo, bem como a arma utilizada, né? Estamos aguardando mais o comparecimento de outras vítimas, porque como ele tem bastante dinheiro na mochila, pressupõe que ele tenha feito roubo a outras vítimas. Nós estamos aguardando comparecer aqui para dar continuidade nos procedimentos policiais. Uma pessoa morreu em um incêndio que atingiu uma favela na região da Avenida Sapopemba, na zona leste da capital paulista. O incêndio começou por volta de 6 da manhã e só foi contido 1h30 depois. 25 carros do Corpo de Bombeiros foram mandados ao local, 200 barracos foram consumidos pelas chamas. O vento e a grande quantidade de material combustível contribuíram para que o fogo se espalhasse rapidamente. As causas do incêndio serão investigadas. Mais uma noite de ataques em Santa Catarina. Desde sexta-feira, 34 ocorrências foram registradas em diversas regiões do estado. 2 suspeitos morreram e outros 14 estão presos. Ônibus e carros de polícia voltaram a ser alvos de ataques criminosos. Também nesta madrugada, um ex-agente prisional foi morto a tiros em Criciúma. Após o aumento no número de ataques, foi anunciado um reforço no policiamento de cidades do sul catarinense e em Balneário Camboriú. De acordo com a polícia, as ações são comandadas por uma facção criminosa que age dentro dos presídios e seria uma forma de retaliação às operações da polícia no combate ao tráfico de drogas no estado. Mais um centro hospitalar passa por dificuldades na capital paulista. O Hospital São Paulo, da Unifesp, pede ajuda financeira aos governos estadual e federal para não prejudicar os atendimentos. A instituição tem todos os meses um déficit de mais de 2 milhões de reais. As dívidas bancárias do hospital já somam 50 milhões de reais. Diante da situação, a Secretaria Estadual de Saúde socorreu o hospital com 5 milhões de reais e o Ministério da Saúde com 9 milhões e 700 mil reais. O superintendente do hospital, José Roberto Ferraro, acredita que este valor vai possibilitar mais 3 meses de equilíbrio no orçamento. Segundo ele, a situação começou a se agravar há cerca de 2 anos, com o crescimento do número de atendimentos e reajustes nos salários de servidores. O complexo, localizado na zona sul da cidade, recebe hoje cerca de 1.000 pacientes por dia somente no pronto-socorro. Justiça do Trabalho determina que o metrô readmita 23 funcionários que participaram de greve no início de junho. Com a decisão, 33 trabalhadores do total de 40 demitidos já retornaram às atividades. Para a Justiça do Trabalho, é importante que os funcionários reassumam suas funções devido ao dano irreparável pela demora na solução final do caso. A decisão tem caráter liminar. O metrô ainda não se posicionou sobre o assunto.
Donos de bares na Praça Roosevelt, no centro da capital paulista, reclamam do corte no fornecimento de água durante a noite. Muitos clientes deixaram de frequentar a região, que é um dos principais redutos culturais e boêmicos da cidade. Torneiras completamente secas. A rotina tem sido essa quase todas as noites há pelo menos 7 meses neste bar na Praça Roosevelt, no centro de São Paulo. A pia da cozinha fica horas com copos à espera de que a água volte para serem lavados. Mas isso só acontece no início da manhã do dia seguinte. A partir de março, abril, começou a acabar todos os dias. A água acaba por volta de umas 9 horas e ela só vai voltar provavelmente umas 7 da manhã. O fato curioso que aconteceu é que nos dias dos jogos do Brasil na Copa, a água simplesmente não acabava. Era como se esse problema não existisse aqui pra gente. Não é só nossa, é da rua toda, todos os bares aqui da rua estão sofrendo com esse racionamento e é muito complicado. Este bar também é um teatro, que costuma receber entre 300 e 400 pessoas nas sextas e sábados. Muitas vezes, segundo a direção, os atores não conseguem sequer tomar banho por causa da falta d'água. Neste outro bar, na mesma praça, a preocupação é constante. Em determinado momento da noite, começa a se acumular a pilha de copos e louças na pia da cozinha. É frustrante, né? Porque você tem um estabelecimento que quer para os clientes ficarem à vontade, tomar uma cerveja num copo de vidro. Como acaba a água, a gente tem que servir cerveja em copo de plástico, que é horrível. Eu deixo de ter confiança num copo de vidro, num copo mais que mantenha a temperatura da cerveja. Então eu escolho tomar no copo de plástico, mas vai esquentar e aí eu tomo porque é a única solução que tem. Segundo dados dos mananciais fornecidos pela Sabesp, o sistema Cantareiras estava nesta terça-feira, dia em que fizemos a reportagem, com 7% do seu volume armazenado. Na mesma data do ano passado, o sistema contava com 40%. Vale lembrar que desde o dia 16 de maio deste ano, foram acrescentados mais 182 bilhões de litros de água da reserva técnica, o chamado volume morto. Neste condomínio residencial nos Jardins, o filtro de água do Vigia é ligado diretamente no fornecimento da Sabesp. Mas como falta água quase todas as noites, Marcelo é obrigado a andar sempre com uma garrafa de água comprada. A partir das 11 horas da noite, eles fazem o racionamento e só retorna às 6 horas da manhã do outro dia, né? Normalmente, né? Para fazer limpeza geral no condomínio. Então nós estamos fazendo um racionamento também de água de limpeza no condomínio devido a essa falta d'água, né? E o nível dos reservatórios do Cantareira segue em queda. Hoje o sistema está com apenas 6,7% da capacidade. Hoje houve temporais no oeste do estado de São Paulo, como nas cidades de Presidente Prudente e Marília. Já aqui na capital paulista, as pancadas mais fortes ainda não aconteceram. O dia foi de sol entre nuvens, com chuva fraca, rápida e bem isolada. Mas há mudanças previstas. Amanhã as temperaturas vão cair consideravelmente ao longo do dia e vai fazer frio no fim da tarde. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para o Brasil e todo o estado de São Paulo. Depois de muitos dias de chuva forte, o tempo volta a ficar firme no sul do Brasil. As instabilidades se afastam da região e só há expectativa de chuva leve no leste de Santa Catarina e do Paraná. Aqui no sudeste, a frente fria avança pelo oceano e provoca pancadas desde o leste paulista, pegando também o Rio de Janeiro, Espírito Santo e o centro-norte de Minas Gerais. Nas outras áreas em azul do mapa, no centro-oeste, norte e no nordeste do Brasil, vão acontecer chuvas associadas ao calor, que podem ser fortes em alguns momentos. A máxima amanhã não passa dos 20 graus em Porto Alegre e em Florianópolis, dos 26 na capital fluminense, mas chega aos 31 graus em Brasília, 33 em Cuiabá e aos 36 graus em Palmas. Aqui no estado de São Paulo, tempo firme e quente só no interior do estado. Em Votuporanga, a máxima chega aos 30 graus amanhã. Na cidade de Ribeirão Preto, faz 28. E aqui na faixa leste, o tempo fica nublado com chuvisco a qualquer hora e a queda acentuada de temperatura. Em São José dos Campos, mínima de 15 e máxima de apenas 20 graus. Essa previsão vale também aqui para a Grande São Paulo, onde os termômetros também vão ficar em torno dos 20 graus durante a tarde. Na sexta, esfria mais, 18. E no sábado, o sol volta a aparecer, mas a máxima não passa dos 19 graus.
Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10, com mais detalhes sobre o tempo em São Paulo. Para comemorar o Dia Mundial do Idoso, um baile ao ar livre em plena Avenida Paulista. Hoje eles namoram, estudam, praticam atividades físicas e buscam cada vez mais a própria independência. 94 anos de idade, Dona Cecília não liga para o peso do tempo. Vive na ginástica, faz tricô, troca mensagens por computador. Gosto bastante. É uma boa companhia. Eu não sinto solidão nenhuma. Qual é o segredo? O segredo foi a criação que eu tive, né? Solidão mesmo, só a do título do livro de Gabriel Garcia Marques. Romances e biografias são os preferidos. Eu gosto muito de caso, muitos casos, e eu tenho uma memória fabulosa para caso. Eu lembro de tudo. De modo que eu fui escrevendo, quando eu vi já eram 3 livros grandes, mas somente para a família. Lucidez, mente produtiva. Depois da morte do marido, passou a morar sozinha, sem qualquer problema. Mas os filhos ficaram preocupados e há 2 meses ela resolveu se mudar para esta casa de repouso. Mesmo com muitas atividades, sai quando bem entende. A qualquer momento, eu chamo um táxi e saio. Esse é o reflexo da nova geração. O perfil do idoso agora é assim, muito mais ativo. Estuda, pratica atividade física, namora. São 26 milhões de pessoas no país com mais de 60 anos de idade, ou seja, 13% da população. E esse pessoal tem mostrado com sabedoria que vale a pena curtir essa etapa da vida também. No embalo da música, seu José, 79 anos, recuperou a alegria de viver após ficar viúvo, graças ao passo a passo da dança. Agora, seu José é disputado. Eu sou muito querido e conquistado. Eu é que tenho a minha, procuro me conter. Muita mulher e pouco homem. Então, mulher dança com mulher e sozinha. O importante é dançar. O importante é dançar. Sexo virá tabu para alguns, mas sem hipocrisia. Ele existe, nem que seja de forma adaptada. Existe, mas muito devagar. Existe sexualidade. No Dia Mundial do Idoso, uma grande festa ao ar livre ganhou a Avenida Paulista. O objetivo final por trás de tudo isso é a conscientização do idoso com relação à cidadania, saúde e principalmente seus direitos. Assunto sério, mas com molejo de quem sabe que na vida tudo passa. E se der para ser num ritmo mais leve, melhor. Porque afinal, amadurecido sim, mas de preferência vivo, Vivinho da Silva. Rejuvenesce muito. Dá uma energia. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto faz manifestação no centro de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles querem ser recebidos na prefeitura da cidade para falar sobre um terreno invadido no último sábado. Os manifestantes vieram até a prefeitura de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para reivindicar água, coleta de lixo e banheiros em um terreno que foi invadido pelo grupo na madrugada de sábado. Segundo coordenadores do movimento, 3.500 famílias estão acampadas no terreno. Eles também querem a desapropriação da área para a construção de moradias populares. Desde o começo que a gente está acampados, a gente ainda não recebeu a visita da prefeitura. A única visita que a gente recebeu foi da Polícia Militar, mas nós não queremos essa visita. Lá na ocupação Carlos Marighella já tem mais de 3.500 famílias. Nós ainda não temos acesso à água, não está sendo feita a coleta de lixo e nós esperamos que a prefeitura faça alguma coisa. Os manifestantes saíram de uma praça próxima à estação da CPTM aqui no município e vieram encaminhada até o gabinete do prefeito. No fim da tarde, uma comissão foi recebida na prefeitura. São Paulo é o estado com o maior número de denúncias de homofobia. Foram 139 registros no primeiro semestre. Em todo o país, foram quase 540. O levantamento foi feito pelo Disque 100, um serviço que recebe ligações de todos os estados.
Di é mineiro e veio para São Paulo aos 19 anos. Homossexual assumido, o jovem, hoje com 23, foi agredido em julho deste ano enquanto voltava do trabalho. Do nada, 2 motoqueiros, chegaram, desceram da moto e começaram a me bater, gritando que eu tinha que morrer. E me bateram, eu não consegui me defender direito. Eu dei sorte que tinha uma moça perto e chamou uma viatura, eles foram embora rápido. Durante a agressão, os 2 homens não teriam xingado ou feito menções à sexualidade dele, mas Di acredita ter sido mais um alvo da homofobia. O professor de inglês tirou foto dos machucados. E eu sei que eu tenho bastante trejeito, entendeu? E eu acho que foi essa motivação mesmo. Não levaram nada, eu estava com o celular na mão, com fone, eles não levaram nada, meu celular ficou intacto. Em vigor desde 2002, o Disque 100 já registrou mais de 3 milhões de atendimentos por LGBTs. Aqui na capital paulista, o Centro de Combate à Homofobia realizou quase 200 atendimentos entre janeiro e junho deste ano. A luta é criminalizar a homofobia, levando punição aos agressores. Somente o estado de São Paulo tem uma lei específica que caracteriza homofobia, qualquer violência de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica, proibir o ingresso de LGBTs em ambiente público ou privado, além de inibir ou proibir a admissão ou acesso profissional. O crime é administrativo e o autor pode ser multado em até R$3 mil em caso de recorrência. Boates que querem cobrar uma taxa maior para elas entrarem por ser travesti, por ser transexual, por exemplo. O banheiro, então, muitos lugares não permitem quando elas se apresentam como gênero feminino e querem usar o banheiro feminino. Estabelecimento comercial, uma loja, o que for, ela tem que sensibilizar os seus funcionários a tratar com respeito qualquer pessoa, qualquer cliente. A coordenadora destaca ainda que as vítimas não podem ter receio de denunciar. Até porque é através dessa denúncia que a gente pode diagnosticar quais são as políticas públicas e ações afirmativas necessárias para a gente diminuir esses números. O número de assaltos no campus da USP cresceu mais de 100% entre janeiro e agosto. É o que revela um balanço da própria universidade. Os atos de violência estão entre os principais crimes cometidos dentro da Universidade de São Paulo, no Butantã, zona oeste da capital. Foi o que aconteceu com Vanessa há um mês. A estudante de biologia estava em um ponto de ônibus da universidade após uma festa por volta de 11 horas da noite, quando foi abordada por homens que chegaram em um carro. Desceram 2 caras do carro, mas tinha mais 6 dentro, deu para observar, e um deles estava armado, o que desceu. E aí eles abordaram a gente, pediram tudo, bolsa, celular principalmente, e aí foi bem rápido, a gente deu tudo e eles já foram embora correndo. No dia seguinte, quando foi registrar o BO na delegacia do Jaguaré, Vanessa se surpreendeu com a quantidade de ocorrências naquela noite de festa. Casas da USP, casas ao redor da USP, está bem perigoso aqui dentro e lá fora também. O roubo não é o único crime que tem marcado as festas realizadas no local. No dia 20 de setembro, o caso da morte do estudante do SENAC, Vitor Hugo Santos, reabriu a discussão sobre a realização de eventos. O corpo do rapaz de 20 anos foi encontrado na raia olímpica da USP 2 dias depois. Rafael tem sorte. No segundo ano do doutorado, nunca foi assaltado, mas conta que os relatos de crimes são comuns entre os estudantes. Eles estavam chegando numa festa na madrugada, 1 a 2 horas da manhã, são moradores do CRUSP, o conjunto residencial da USP, e aí 2 motos o abordaram. Ele mais 2 amigas, eu acho, alguma coisa assim, e pedindo carteira e documentos, essas coisas todas. O balanço de roubos de objetos pessoais e veículos está num relatório divulgado pela USP esta semana. Apesar da presença da Polícia Militar, a quantidade de ocorrências registradas aqui no campus mais que dobrou do ano passado para cá. Enquanto, em 2013, nos primeiros 8 meses, foram registrados 36 casos aqui na universidade, no mesmo período deste ano, já foram 80. Eu estava fazendo uma das atividades da universidade, ali na faculdade de arquitetura, e aí eu deixei minha mochila junto das outras no canto. Aí eu saí e nem percebi nada. Quando eu cheguei em casa, tinham levado meu computador. Tive um prejuízo de mais de R$ 1.500. A quantidade de sequestros e sequestros relâmpagos também aumentou. Enquanto em 2003 não houve registro de casos, de janeiro a setembro deste ano já foram 6. Não tem o que fazer, só esperar que aumente a segurança aqui na USP, câmera, luz, iluminação principalmente, e polícia.
A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo informa que existe um batalhão da Polícia Militar e uma base comunitária na região. Ainda de acordo com a SSP, neste ano mais de 200 suspeitos foram detidos. Ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, é transferido para o Rio de Janeiro, onde irá cumprir prisão domiciliar. Ele estava preso desde março, após a Operação Lava Jato ter sido deflagrada pela Polícia Federal. A operação investiga um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais. A mudança de regime prisional foi obtida após um acordo de delação premiada que foi aprovado e homologado pelo ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal. Durante o período da prisão domiciliar, Costa será monitorado por uma tornozeleira eletrônica e terá que cumprir regras para não perder os benefícios. Em reunião com dirigentes dos Correios em Minas Gerais, Durval Ângelo, deputado estadual do PT, diz que dedo dos petistas dos Correios ajuda na campanha de Dilma Rousseff. No vídeo exibido no site do jornal O Estado de São Paulo, o deputado destaca o que chama de grande contribuição dos Correios nos resultados das pesquisas de intenção de voto de Dilma e do candidato petista ao governo mineiro, Fernando Pimentel. E se hoje nós temos uma capilaridade da campanha do Pimentel e da Dilma em toda Minas Gerais, isso é graças a essa equipe do Correio. A prestação de conta dos petistas do Correio será com a vitória do Fernando Pimentel e com a vitória da Dilma. A Dilma tinha em Minas Gerais, em alguns momentos, menos de 30%. Se hoje nós estamos em 40% em Minas Gerais, tem dedo forte dos petistas dos Correios. Durval Ângelo integra o Diretório Nacional do PT e é coordenador político da campanha de Pimentel. Em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo, candidato do PSDB à presidência da República, Aécio Neves, diz que está animado com o avanço das pesquisas. Ele afirmou ainda que vai acionar o comando dos Correios e o ministro das Comunicações, Paulo Bernardo. Segundo ele, a estatal estaria prejudicando sua campanha em Minas Gerais. Aécio chegou com mais de 1 hora de atraso e ficou por poucos minutos na cidade. Fez caminhada pelo centro e conversou com os jornalistas. Segundo Tucano, a campanha do PSDB em Minas Gerais foi prejudicada pelos Correios, que teriam boicotado o envio de seu material no estado. Por isso, eleitores mineiros teriam ficado sem receber correspondência de sua campanha. Nós queremos a criminalização de todos os responsáveis, infelizmente, por essa ação perversa de um partido que não respeita a democracia, um partido que não respeita os adversários, um partido que quer vencer no grito e não vai vencer no grito. Nós estamos entrando na justiça, responsabilizando criminalmente, desde o ministro responsável pela área, o ministro das Comunicações, como o presidente dos Correios e os superintendentes que participaram deste crime. Estamos já investigando, centenas de pessoas já se manifestaram que não receberam as correspondências durante todo esse período de campanha. Há 4 dias das eleições, a estratégia de Aécio vai ser focar no crescimento que ele vem tendo nas pesquisas de intenção de voto. O candidato tucano vem se aproximando de Marina Silva. A ideia também é aprofundar o discurso de que Dilma e Marina vêm travando uma disputa pessoal e que as duas se esqueceram do programa de governo e também dos interesses dos eleitores. Nós estaremos no segundo turno e a partir do dia 6 de manhã, pronto para iniciar nossa caminhada rumo à vitória da democracia, da decência e da eficiência na máquina pública. Em Mogi das Cruzes, Aécio estava acompanhado pelo governador e candidato à reeleição Geraldo Alckmin, do PSDB. Alckmin descartou a possibilidade de que a água do sistema Alto Tietê seja extinta. Ele reforçou que tem planejamento e obras para conter a crise hídrica no estado. Na capital paulista, a candidata do PSB à presidência da República, Marina Silva, diz que estará no segundo turno e fala que Dilma sofre de falha de caráter. A orquestra, formada por jovens de Paraisópolis, escolheu um ritmo brasileiro para homenagear a candidata. Marina Silva também assistiu à apresentação do balé, mantido por um projeto social na comunidade. Durante a visita a Paraisópolis, mencionou que também viveu numa favela no Acre e prometeu, se eleita,
ampliar o Bolsa Família. A queda de Marina nas últimas pesquisas de intenção de voto encaminha agora uma disputa mais acirrada por uma vaga no segundo turno com o terceiro colocado, Aécio Neves, do PSDB, que encostou em Marina no limite da margem de erro, segundo o Datafolha. Mas falando aos jornalistas, foi a adversária que ela rebateu. Ontem, Dilma Rousseff afirmou que Marina mentiu ao dizer que votou a favor da CPMF, o que, segundo a petista, seria um desvio de caráter. Falta de caráter é vir numa comunidade como essa, prometer um hospital e não cumprir o compromisso depois de 4 anos. Isso sim é mentira. Mentira é se comprometer e não cumprir com o que se comprometeu. Isso é mentira. Marina também respondeu ao mais recente ataque. A campanha do PT, que já a tinha comparado a Jânio Quadros e a Fernando Collor, que não conseguiram completar os mandatos, agora diz que a candidata do PSB anda com gente da ditadura militar. A propaganda petista na TV mostra Marina ao lado de políticos que estiveram em partidos que apoiaram o golpe de Estado. As companhias que a presidente tem, do Collor, do Sarney, do Maluf, do Renan Calheiros, do Jader Barbalho e tantos outros, com certeza essa sim é a verdadeira contradição. Sobre o vídeo dos Correios, Marina disse que defende o fim da reeleição para combater o que chamou de aparelhamento. É por isso que eu sou contra a reeleição, porque cria uma situação de aparelhamento, de uso político das instituições públicas. Presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, diz ser absurda a denúncia de que os Correios teriam favorecido sua campanha. Pela manhã, Dilma se reuniu com ministros e com a cúpula de campanha no Palácio da Alvorada. No final da tarde, deu entrevista coletiva e afirmou que essa geração é a primeira que não passou fome e tem acesso à educação. Sobre a relação entre os Correios e sua campanha, Dilma não quis comentar. Apenas falou que estamos vivendo um momento eleitoral e que a situação fica um pouco nervosa. Procurado, o Ministério das Comunicações afirmou que não irá se pronunciar sobre o assunto. A produção do Jornal da Gazeta tentou contato com os Correios, mas não localizou ninguém para comentar a denúncia. Ex-senador Luiz Estevão é transferido para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Ele chegou por volta das 2h40 da tarde na penitenciária Dr. José Augusto César Salgado. O presídio é conhecido por abrigar alguns dos criminosos mais famosos do país, como Roger Abdelmaci e Alexandre Nardoni. Luiz Estevão foi preso pela Polícia Federal na manhã de sábado, na casa onde vivia em Brasília, e levado para São Paulo. O ex-senador foi condenado a 3 anos e 6 meses de prisão por alterar livros contábeis para justificar dinheiro de obras superfaturadas para a construção do prédio do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Pesquisa Datafolha sobre a corrida ao Palácio dos Bandeirantes mostra que, se a eleição fosse hoje, Geraldo Alckmin seria reeleito. No último levantamento feito entre os dias 25 e 26 de setembro, Alckmin tinha 51%. Agora tem 49%. Paulo Scaff variou dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Ele tinha 22% e agora tem 23%. Alexandre Padilha também subiu 1 ponto, de 9% para 10%. Mesmo com a queda, Alckmin seria reeleito no primeiro turno. Na simulação de segundo turno entre Alckmin e Scaff, o tucano seria reeleito com 57% dos votos. Scaff teria 32%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral. Gilberto Natalini, do PV, e Laércio Benco, do PHS, têm 1% cada um. Brancos e nulos somam 8%. Não sabem quem votar, 6%. O Datafolha ouviu 2.132 eleitores em 59 municípios do estado de São Paulo. Veja como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo paulista pelo PMDB, Paulo Scaff, e pelo PT, Alexandre Padilha.
Pela manhã, Scaff esteve em São José do Rio Preto. Caminhou pelo centro da cidade, cumprimentou eleitores e deu entrevistas para jornais locais. À tarde, fez campanha em Ribeirão Preto. Em relação à segurança pública, afirmou que pretende deixar os policiais mais perto da população e longe da burocracia. Padilha fez carreata ao lado do ex-presidente Lula no bairro do Grajaú, periferia da zona sul da capital. À tarde, visitou os bairros de Casa Verde e Santana, na zona norte, e lançou o Desafio da Torneira ao candidato à reeleição Geraldo Alckmin. Propôs que sejam feitos testes antes das eleições para verificar se tem mesmo água nas torneiras dos bairros durante a madrugada. Agora à noite, Padilha participa de comício em Cidade Tiradentes, na periferia da zona leste, novamente acompanhado de Lula. E pesquisas Ibope e Datafolha sobre a corrida ao Senado mostram José Serra, do PSDB, em primeiro lugar. No último levantamento do Datafolha feito entre os dias 8 e 9 de setembro, Serra tinha 37%. Agora ele aparece com 39%. Eduardo Suplicy, do PT, vem em segundo. Ele se manteve com 30%. Gilberto Kassab, do PSD, variou dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, e caiu 1 ponto, indo de 10% para 9%. O Ibope também fez pesquisa sobre a corrida ao Senado. No levantamento feito no dia 22 de setembro, José Serra tinha 49% das intenções de voto. Agora tem 35%, uma queda de 14 pontos. Eduardo Suplicy, do PT, também caiu. Ele tinha 36% e agora tem 26%. Gilberto Kassab, do PSD, se manteve estável, com 8%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. As duas pesquisas foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral. O Datafolha entrevistou 2.132 eleitores em 59 municípios. Já o Ibope ouviu 2.002 eleitores em 96 cidades do estado. E agora vamos às notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. A Copa do Brasil movimenta a bola hoje nos gramados do país. E já tem jogo neste momento, não é isso, Celso? Isso mesmo, Gabriel. 2 jogos, Botafogo e Santos, Cruzeiro e ABC, estão jogando neste momento e, por enquanto, os dois estão empatados, ou melhor, em 0-0. Um pouco mais tarde, às 10 da noite, outros 2 jogos válidos pelas quartas de final. O Flamengo visita o América de Natal, enquanto o Corinthians recebe o Atlético Mineiro. E falando em Corinthians, só a vitória pode afastar a crise que ronda o clube. O último treinamento do Corinthians antes da partida desta noite contra o Galo Mineiro foi no mínimo diferente. A presença de policiais no CT era para impedir uma possível invasão de torcedores, que do lado de fora se manifestaram contra o mau momento vivido pela equipe no Campeonato Brasileiro. Ao contrário do que penso, eu não acho absurdo o torcedor vir aqui ficar do lado de fora do CT e fazer o seu protesto. Ele acha que as coisas não estão bem e que ele deve fazer assim. Então, eu não tenho a pretensão de mudar a atitude das pessoas. Diferentemente do Atlético Mineiro, que está embalado no Campeonato Nacional, o Corinthians vem de 2 derrotas consecutivas na competição. Mas para o técnico Mano Menezes, esse retrospecto não será favorável à equipe mineira na partida dessa noite. A última derrota deles foi para quem? Não, pode ter sido, não. Foi para o Corinthians. 2 derrotas consecutivas não são nada numa competição de 38. É aí que a repercussão é desproporcional. Não tem por que uma equipe perder a confiança porque ela perdeu 2 jogos. E para quem está pessimista, acreditando que o Galo, por estar no melhor momento, vai eliminar o Corinthians da Copa do Brasil, Mano Menezes faz um convite. Você aposta na eliminação? Vamos apostar uma coisinha aí. O Celso, o Corinthians não vem bem. Já o Atlético Mineiro parece que vem ascensão. Fica complicado para o time paulista, Fica né? complicado porque você tem um time pressionado e um outro que é franco atirador. O Atlético vai jogar com todos os cuidados na Arena Corinthians, fora de casa. Vai explorar um bom contra-ataque. Tem condições de... Tem um Diego Tardelli que está numa fase incrível. E o Corinthians joga ansioso. Talvez o melhor caminho para o Corinthians se livrar da crise é fazer um gol logo no começo e continuar partindo para o ataque. Tem sido muito difícil para esse time do Mano Menezes.
No Morumbi, o São Paulo recebeu o Huachipato pela Copa Sul-Americana. O time paulista teve dificuldades, jogou boa parte da partida com 1 a menos. Mesmo assim, conseguiu vencer. Ainda no primeiro tempo, um lance que chamou a atenção foi a expulsão de Luiz Fabiano por acertar um jogador adversário. Mas o time brasileiro se recuperou e venceu o jogo com este gol de Michel Bastos. Placar final, 1 a 0. Celso, Luiz Fabiano, mais uma vez, foi expulso e foi multado hoje, hein? 30% do salário. 30% do salário. Tá certo, né? Tá certíssimo. Deixa afastar o jogador, punir o próprio clube. Um jogador como o Luiz Fabiano, ele não é um garoto, né? Ele já passou pela Europa, Copa do Mundo e não aprendeu até hoje. Quer dizer, não há nada que justifique esse tipo de comportamento, a não ser a irresponsabilidade e falta de profissionalismo. Deixa o time na mão, né? Deixa o time na mão. Liga dos Campeões da Europa. Hoje, outros 8 jogos completaram a segunda rodada. E dessa vez apenas um gol brasileiro. Marcelinho marcou para o Ludogorets na derrota para o Real Madrid por 2 a 1 de virada. Destaque também para a vitória do Borussia Dortmund fora de casa sobre o Anderlecht por 3 a 0 e para a goleada do Arsenal sobre o Galatasaray por 4 a 1. Felipe Melo também fez uma péssima partida. Pai de Neymar prestou depoimento à Justiça Espanhola sobre a transferência do jogador do Santos para o Barcelona. O Barcelona é investigado por evasão fiscal na contratação de Neymar. O caso gerou a renúncia de Sandro Rosell, presidente do clube catalão, na época da negociação. O Barcelona informou que Neymar havia custado 57 milhões de euros, mas há indícios de que ele tenha sido contratado por cerca de 86 milhões de euros, incluindo luvas e comissão para os intermediários. Na audiência de hoje, o pai de Neymar confirmou que recebeu 2 milhões de euros do clube para ser uma espécie de olheiro de atletas no Brasil e que, na época, a proposta recebida do Real Madrid era maior do que o valor ofertado pelo Barcelona. Ele também admitiu que houve uma antecipação da quantia paga para que Neymar fosse para a equipe catalã. Tudo ainda muito nebuloso, né, Celso? Tem muito pano para manga aí. Valeu, até amanhã. Até amanhã, tchau. Boa noite. Stella, com você? Estudo realizado pelo Hospital AC Camargo revela que 70% das pessoas que desenvolvem câncer de pâncreas ou de fígado têm diabetes tipo 2 e metade delas só descobre o tumor em estágio avançado. Liane tem 57 anos e está se recuperando da cirurgia de retirada de um câncer no pâncreas. A secretária só soube do tumor em um exame de rotina quando descobriu que tinha também diabetes tipo 2. Eu tinha uma dor abdominal que eu achava que era gastrite, então não dava bola. Eu fui fazer meus exames de rotina e eu era uma pessoa que tinha colesterol, essas coisas tudo normal. E o médico se assustou com as enzimas do pâncreas, amilase, lipase, que deram muito alta, 3.000, 4.000, e começaram a investigar. Ela não apresenta histórico familiar da doença, pelo contrário, os pais e ela têm hipoglicemia, que é o baixo nível de açúcar no sangue. Era uma paciente que tinha uma hiperinsulinemia muito intensa e também tinha uma ingestão abusiva de alimentos com teor calórico mais alto. Alimentação rica em proteínas, carboidratos e alimentos gordurosos em uma quantidade muito exagerada, associado a uma insulina elevada, aumenta a predisposição ao câncer do pâncreas. Quer dizer, não é a hipoglicemia dela, é a insulina muito alta. Organizada pelo Hospital AC Camargo, que é referência no tratamento de diversos tipos de câncer, a pesquisa sobre a relação entre as duas doenças ouviu 298 pacientes. A cada 10 diagnosticados com câncer no pâncreas, 7 apresentavam também o quadro de diabetes tipo 2. Hoje em dia a gente sabe que a diabetes tipo 2 é um fator de risco para diversos tipos de tumores. Dentre eles a gente destaca realmente o câncer de pâncreas, porque o pâncreas é o órgão produtor da insulina, por exemplo. Então qualquer doença que modifique o funcionamento pode levar a, como muitas vezes, um primeiro sinal da doença ser o aparecimento de diabetes numa pessoa que não tem história familiar ou quem já tenha diabetes ter uma descompensação súbita. O levantamento destacou ainda que 75% dos diagnosticados descobriram tumor já em estágio avançado. Acompanhar a taxa de açúcar no sangue é essencial, já que o diabetes se desenvolve até 3 anos antes do câncer. Quando há um emagrecimento, uma dor abdominal não explicada ou uma diabetes de aparecimento súbito ou pior a desta, a gente deve sempre procurar
identificar um fator causal e olhar com detalhes, através de exames, o pâncreas. Manter uma alimentação saudável e praticar atividades físicas ajuda a controlar o diabetes. A maioria dos pacientes que nós vemos hoje que tem câncer de pâncreas são fumantes, fundamentalmente, o que é um fator ambiental, e são obesos e sedentários. E essa associação fumo e obesidade e sedentarismo é a maior causa hoje em dia da doença. A seguir, no feriado nacional da China, manifestantes ocupam as ruas de Hong Kong. E a chegada do vírus Ebola nos Estados Unidos. Primeiro paciente diagnosticado com a doença no país é africano e vive na Libéria. Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. A dança dos números mostra Dilma isolada na liderança dos votos e a disputa pelo segundo lugar mais acirrada. Para uma avaliação das possibilidades dos candidatos nessa corrida eleitoral, hoje recebemos o cientista político Aldo Fornazieri, diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Professor, obrigada por estar conosco. Bom, a distância de Marina Silva para Aécio Neves, no começo de setembro, era de 20 pontos. Agora, nas últimas pesquisas, essa distância caiu para 5 e 6 pontos. O que é que parece mais provável? Que se acentuem as tendências de Dilma em ascensão, o próprio Aécio numa ascensão mais lenta, e de queda da Marina, ou uma virada na reta final? A Marina ela está caindo num momento muito perigoso. Por que é perigoso? Porque são exatamente os últimos dias de uma campanha que o eleitorado normalmente ele se define, toma uma decisão mais firme de voto. Por isso que ela está caindo exatamente no momento errado. E o Aécio ele está ameaçando uma reação e isso tornou completamente indefinido o quadro de quem irá disputar o segundo turno com a Dilma. A Dilma está no segundo turno, aparentemente, do meu ponto de vista, ela não tem condições de vencer no primeiro turno e, nesse sentido, haverá um segundo turno. Você poderia especular por que a Marina está caindo? Eu acho que existem algumas razões plausíveis. Em primeiro lugar, o programa ambíguo dela, quer dizer, houveram muitas contradições entre aquilo que está escrito e aquilo que os porta-vozes declararam. E, em segundo lugar, eu acho que ela cometeu um erro tático. Ela não percebeu que o risco que ela corria vinha do Aécio e não da Dilma. E ela concentrou fundamentalmente fogo contra a Dilma e deixou o Aécio de lado. Ela não percebeu que o verdadeiro inimigo, o verdadeiro adversário dela é o Aécio e não a Dilma. E Aécio Neves cometeu erro tático também, porque ele começou com grande crítica à Dilma. Toda a artilharia dele era por cima da Dilma. E, de repente, ele se voltou contra a Marina. Essa premissa que o senhor aí mencionou, vale para Aécio? Veja o seguinte, o Aécio cometeu um erro tático no começo da campanha, porque ele tentou disputar o voto C e D contra a Dilma e deixou praticamente de lado o eleitorado tradicional do PSDB, que é o eleitorado da classe média. Mas quando a Marina entrou com aquela força toda, feito uma onda muito forte, muito violenta, ele percebeu que ele teria que se reposicionar. E nesse sentido eu acho que ele se reposicionou bem. Por quê? Porque ele disse, olha, se você quiser que tudo continue como está, vote na Dilma. Se você votar na Marina, vai votar um pouco mais do mesmo. E aí ele equiparou a Marina com a Dilma. E se você quiser mudança para valer, vote no Aécio. Foi exatamente quando ele mudou esse mote de campanha que ele começou a recuperar terreno. Agora, o senhor está falando de mudança, é interessante, professor, 70% dos brasileiros querem mudança, é o que dava pesquisa. Mas aí nós estamos vendo, na preferência de votos, lá na frente está Dilma Rousseff, que é continuidade. Aqui em São Paulo, Geraldo Alckmin, que é continuidade. As pesquisas que mostram os parlamentares que serão os mais votados são os velhos, conhecidos. O eleitor é falso quando ele responde que ele, qualquer coisa de pesquisa, que ele quer mudança, ele quer de verdade? Tudo indica que não. Veja o seguinte, quer dizer, nós temos que entender um pouco a psicologia do eleitor. O eleitor, de fato, ele quer mudança, mas ele quer mudança com segurança.
Na medida em que nem Aécio e nem Marina criaram um grau de confiança suficiente, ele prefere não arriscar. Entre uma mudança que é uma espécie de um salto na indefinição ou no escuro, ele prefere manter como está, porque ele tem alguma garantia, ele conhece uma determinada realidade. E o mesmo acontece em relação ao Alckmin aqui em São Paulo. Aparentemente o Padilha e o Scaff não conseguiram criar um grau de confiança, uma identificação que desse confiança ao eleitorado. E isso diz respeito um pouco a uma psicologia do eleitor. E o eleitor, nesse sentido, ele faz uma avaliação correta. Se ele não confia, ele não arrisca. Agora, professor, tanto Aécio como Marina subiram o tom das campanhas. Nós podemos dizer que, nesse ano, o que nós estamos tendo é uma campanha de antipetismo versus petismo ou a velha polarização PT e PSDB? No plano nacional, essa polarização PT versus PSDB se desfez, aqui em São Paulo também. Eu acho que essa campanha aqui é a pior campanha em termos de qualidades depois do período da redemocratização. É um tiroteio, acusações que não têm fundamento. Se você for ler o programa dos candidatos, esses programas dos candidatos são baixo nível. Por exemplo, a Dilma e o Aécio sequer apresentaram um programa de governo nem temos, só efetivo. A Marina que se expôs e apresentou. Exatamente. E nesse sentido, quem perde é o eleitor e quem perde é o Brasil. Porque um candidato a presidente da República, ele tem que dizer qual que é o rumo estratégico do país e quais os meios que ele tem para realizar esse prognóstico, essa promessa, essas finalidades. Nesse sentido, o debate programático, ele é um dos piores dos últimos tempos. Agora, como é que o senhor entende o que foi referência inspiradora do marketing eleitoral desse ano, que deu a essa campanha esse baixo nível que o senhor descreveu, esse vale tudo, essa corrida de matar ou morrer, e aí adjetivação, tentando estigmatizar, aumentar o índice de rejeição do adversário, uma estratégia nesse sentido, sem falar na estratégia do medo, no terrorismo. Exatamente. Eu vejo o marketing político como uma grande praga da política brasileira. Veja o seguinte, nos Estados Unidos, eu já falei várias vezes, existe o marketing político e existem os estrategistas de campanha. Quem dá o tom da campanha? São os estrategistas e não o marketing político. O marketing, ele teria que se subordinar às diretrizes do candidato e às diretrizes do partido. Aqui acontece exatamente o inverso. Os partidos e os candidatos capitulam completamente perante o marketing. E o marketing vende o candidato como ele vende um sabonete. E nesse sentido, quer dizer, qual que foi a grande tese que se colocou nessa campanha? Foi a tese da desconstrução do adversário e não a tese da construção de um programa, a tese da construção de uma proposta. Eu entendo que isso é um desserviço à democracia, um desserviço ao povo brasileiro. Uma última questão, professor. Nós estamos vendo, o senhor disse que, pela análise que faz, que Dilma não conseguiria vencer no primeiro turno. Eu não posso deixar de também lembrar que entre os petistas existe essa expectativa, ela não é alardeada, há uma discrição em relação a isso, mas considerando margem de erro, ritmo de ascensão, de queda de adversário, né? Tudo isso que está acontecendo, entre os petistas existe essa possibilidade. Eles acreditam da Dilma vencer no primeiro turno. O senhor não enxerga indicadores nesse sentido no cenário eleitoral hoje? Veja o seguinte, possível porque em política a gente não pode nunca estabelecer uma certeza definitiva. Mas agora, é provável? Eu acho que provável não. Possível mas provável não. Eu acho que é isso que as pesquisas de ontem mostraram. Quer dizer, a Dilma não teria fôlego para promover essa virada. É preciso levar em conta também que, de fato, o PT é um partido de chegada. E, nesse sentido, pode haver uma reviravolta que pode surpreender. Mas eu não acredito muito nessa reviravolta, porque a Dilma tem demonstrado um certo limite, um teto que ela não ultrapassará. Muito obrigada por sua entrevista, professor. Uma boa noite. Boa noite.
Gabriel. Cresce o movimento por mais democracia em Hong Kong. As ruas do centro financeiro estão tomadas pela multidão no feriado nacional da China. Desde sábado, a multidão só aumenta. As pessoas aproveitaram o feriado nacional para ampliar o acampamento gigante nas ruas do distrito financeiro. A população não aceita a imposição de Pequim de limitar e selecionar os candidatos para a eleição local de 2017. Os organizadores do movimento Ocupar o Centro dizem que o protesto só vai terminar quando Pequim aceitar as exigências por mais democracia. Eles querem também a renúncia do chefe executivo do território, nomeado por Pequim, e ameaçam invadir prédios públicos. Hong Kong foi colônia britânica até 1997. Hoje, assim como Macau, é uma região administrativa especial chinesa, sob o princípio de um país, dois sistemas, com mais liberdades civis e de expressão que a China continental. Em Pequim, aconteceu a tradicional cerimônia de hasteamento da bandeira no aniversário de fundação da República Popular da China. Cerca de 20 ativistas de várias partes do país foram detidos e convocados a depor sobre compartilhamento de textos e fotos das manifestações. O primeiro paciente diagnosticado com ebola nos Estados Unidos é africano e vive na Libéria. O paciente é Thomas Eric Duncan. Ele nasceu em Gana e mora na Libéria. A irmã disse que quando se sentiu mal pela primeira vez, Duncan informou ao hospital de Dallas que tinha vindo da Libéria havia 4 dias e estava visitando a família. Mas foi dispensado apenas com prescrição de antibióticos. Ele voltou de ambulância 2 dias depois e foi internado em isolamento. Agentes de saúde estão procurando as pessoas com as quais o paciente teve contato nos Estados Unidos, incluindo 5 crianças da família. Todos vão ficar em observação por 21 dias. Os funcionários da ambulância já testaram negativo para o vírus do ebola. E chega a 48 o número de mortes confirmadas na erupção de um vulcão no centro do Japão. As equipes de salvamento retomaram as buscas que tinham sido suspensas por causa de novas erupções do vulcão do Monte Ontake e encontraram mais 12 corpos. Cerca de 20 pessoas continuam desaparecidas. O vulcão entrou em erupção inesperadamente no sábado, quando centenas de turistas subiam a montanha. A maioria conseguiu se proteger das pedras e das cinzas. Na capital Tóquio, os japoneses comemoram 50 anos do trem-bala. O sistema de alta velocidade até a cidade de Osaka foi inaugurado em 1964 para os Jogos Olímpicos de Tóquio. O trem-bala é considerado símbolo da retomada do progresso econômico, social e cultural do país, depois da derrota na Segunda Guerra Mundial. O trem-bala já transportou 5 bilhões e meio de passageiros. A velocidade média atual é de 270 km por hora. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10, que em função do horário político começa às 10h50. Uma ótima noite para vocês. E nós voltaremos amanhã às 19 horas. Uma excelente noite para você e até lá. Hoje, 11h10 da noite, no Todo Seu, confira dicas de alimentação para a terceira idade.